Hello, wonderful people. How are you? Are you okay? I really hope you're fine. Here we are, back to work again. Okay? I really hope you had wonderful vacation. I hope you had some time to relax. But we had to come back, right? And here we are. And what I want to do with you today is the correction of your test. The test you did before your vacation. You had a prova mensal, ok? Eu queria então fazer a correção dessa prova com vocês hoje. Gostaria que vocês acompanhassem a correção. Então, se possível, se vocês puderem ter em mãos o caderninho de vocês, eu acho que iria ajudar bastante, ok? Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha. Bom, a prova então dizia o seguinte: as seguintes perguntas deverão ser respondidas em português, são perguntas relacionadas à parte gramatical, não é? E na parte gramatical, eu pedi na prova possessive adjective e possessive pronouns, que apareceu no módulo 10, genitive case, que apareceu no módulo 11, e o past progressive, que apareceu no módulo 13. Vamos às perguntas, então. Bom, a primeira, então, diz: qual é a função do passado contínuo em uma frase, não é? Lembrando que na apostila de vocês, quando a gente lidar com gramática, eu sempre mostro para vocês a estrutura, mas eu falo também para que serve aquele tempo verbal, para que nós vamos usar o tempo verbal. E no caso do passado contínuo, ele é então usado para falar de uma ação que estava em progresso, ela estava em andamento, em algum momento do passado. Então lembre-se que eu sempre falo assim: quando eu digo ontem eu liguei para você, fulano, e você não me atendeu, por quê? Eu não te atendi because I was taking a shower. Então você está falando de algo que você estava fazendo em um determinado momento do passado. É para esse momento que a gente usa então o past continuous, também chamado de past progressive. A question number 2 pergunta: qual é a função do apóstrofo S, ou somente do apóstrofo, em uma palavra? Bom, de acordo com o conteúdo que a gente vinha estudando, que é o genitive case, né? Então, de acordo com o genitive case, esse apóstrofo S, ou somente o apóstrofo, serão colocados, então, junto com uma palavra para indicar posse, ok? Para passar a ideia de posse. Quando eu digo Mark's house, a casa do Mark. Então, esse apóstrofo S, ele passa a ideia de posse. E às vezes, de acordo com as regras que nós estudamos, a gente não vai usar o apóstrofo S, a gente vai usar somente o apóstrofo. Então, a gente precisa lembrar das regras do uso somente do apóstrofo. Por exemplo, se vocês têm um substantivo pluralizado e substantivo pluralizado com S, no caso de cars, não é? Aí a gente vai usar somente apóstrofo. Alright? Question number 3. Qual é a posição do possessive adjective dentro de uma frase? O possessive adjective é aquela categoria de pronomes de posse: my, your, his, her, its, our, your, their. É aquele que vem sem os S's no final. Aqueles são chamados possessive adjectives. E aí, dentro de uma frase, onde que eles precisam estar posicionados? Aonde que eles vêm dentro de uma frase? Então, o pronome será posicionado sempre antes de um substantivo. Essa é a regra. Então, depois do possessive adjective, obrigatoriamente eu tenho que ter um substantivo, eu tenho que ter um noun. Ok? Question number 4. Qual é o tempo verbal do verbo to be no passado contínuo? Lembrando que na estrutura do passado contínuo ou do passado progressivo, ela é feita de sujeito, verbo to be, verbo principal com ing. Esse verbo to be, ele precisa então estar no passado. Lembrem-se que o verbo to be no passado contínuo tem que estar no passado. Ou eu vou usar was, ou eu vou usar o were, dependendo do sujeito da minha frase, ok? Então, o verbo to be deverá estar no passado. E, number 5, no exemplo
Socrates' ideas were very popular. Observe que eu tenho um apóstrofo aqui logo após o S, não é? Então, nesse exemplo aqui, o S com apóstrofo, que é esse aqui, olha, foi usado sem um S após o apóstrofo. Por qual motivo? Então, por que nessa palavra aqui, por que em Sócrates eu coloquei só o apóstrofo para designar a posse e não coloquei apóstrofo S? Porque o nome Sócrates é um nome histórico e é um nome histórico terminado em S. Então, quando nós tivermos nomes históricos, nomes bíblicos terminados em S, a gente vai fazer somente o acréscimo do apóstrofo. A gente não vai colocar apóstrofo S, ok? Então, essas eram as 5 perguntas que envolviam a parte gramatical. Aí, vocês tinham um texto, então, não é? E para esse texto eu também dei 5 perguntinhas. Eu já deixei tudo assinalado aqui para poder facilitar a nossa correção. Era um texto que falava sobre tattoo, ok? Cujo título é Body Art. Então, eu já deixei assinalado aqui no texto as justificativas para cada uma das sentenças, porque o exercício dizia o seguinte: true or false. Então, as frases que eu dei, elas são true or false. Justify your answers in English using information from the text below. Vocês então tinham que dizer se era verdadeiro ou falso. E além de dizer se era verdadeiro ou falso, vocês tinham que justificar com informações do texto. Certo? Vamos dar uma olhadinha então. A number 6 diz: Body decoration was popular a long time ago. True. Essa era true. Vamos ver onde está isso aqui no texto. Está aqui, olha. We only have to look back either to ancient Greek or Roman times or to the history of Africa or Thailand to observe that body decoration was a very common art form. Então, nesse trecho do texto, eles dizem que lá os ancestrais, os nossos ancestrais gregos e romanos, não é? Eles já faziam uso dessa decoração do corpo, não é? Era uma forma de arte muito comum para se decorar o corpo lá atrás, nos ancestrais gregos e romanos. Então, ela está correta, ela é true. 7. People have always had the same tastes and styles. As pessoas sempre tiveram os mesmos gostos e os mesmos estilos. This is false. Vamos ver onde está isso aqui no texto. O texto fala o seguinte: Forms of body decoration change according to new trends, tastes and styles. As formas de decoração do corpo, elas mudam de acordo com as tendências, de acordo com os gostos e de acordo com os estilos. Por esse motivo, então, ela está errada, ela é falsa, ok? Porque aqui diz que as pessoas sempre tiveram os mesmos gostos e os mesmos estilos. No. Number 8. Piercing is not only common among punks. Os piercings, eles não são comuns somente entre os punks. Essa é true, e vamos ver aonde está isso aqui no texto, olha. It is important, aqui em green, it is important to consider that some forms of body decoration traditionally associated only with punks, like dyeing, tattooing, and piercing, are increasingly popular today. Então, elas tradicionalmente eram associadas aos punks, né? Mas hoje elas vêm de forma crescente se popularizando, ficando popular entre outras pessoas que não são punks, ok? Então, ela é correta, não é? Quando diz que piercing, essa arte de colocar piercing no corpo, ela não é comum somente entre os punks. Number 9. Tattoos are not as safe as piercing. As tatuagens não são tão seguras quanto os piercings. Alright? Isso significa então que piercing é mais seguro colocar piercing do que tatuagem.
certo? Então ela é true. Vamos ver no texto, olha. It is much safer. E aqui teve um erro de digitação, não é? Mas eu acho que pelo contexto dava para chegar, não é? Eu acho que esse erro de digitação não vinha a atrapalhar, ok? Então aqui a palavra é safer e não sager. It is much safer and a lot simpler than tattoos. Então ele vem falando aqui de piercing, não é? Olha, because piercing is not very expensive, but also because it is. Esse it está substituindo a palavra piercing. It is much safer, é muito mais seguro, and a lot simpler, e muito mais simples do que tatuagem, ok? Por esse motivo, então, a number 9 is true. And number 10, only people who want to attract attention get a piercing. Somente as pessoas que querem atrair atenção, que querem chamar atenção, colocam um piercing. Ela é false. E vamos ver no texto onde a gente consegue justificar. Tá aqui, olha. Piercing is just a fad. Piercing is just a fad. A palavra fad significa uma moda, uma mania. It is not necessarily done by people who are seeking attention. Não é necessariamente feito por pessoas que querem chamar a atenção. Então, nem sempre a pessoa quer chamar a atenção, certo? Então, aqui está a justificativa, dizendo, então, que a sentence number 10, ela é false, ok? Porque ela diz que somente pessoas que querem chamar a atenção que colocam piercing e está errado, ok? Nem sempre essas pessoas querem chamar a atenção e, consequentemente, não só as pessoas que têm piercing que querem chamar a atenção, né? Então, ela é totalmente falsa, ok? Então, estão aqui corrigidas, né? Respondidas as questões do texto. O texto trazia até um vocabuláriozinho aqui para dar uma ajudinha para vocês, por isso que eu não acho que esse texto era um texto que trazia problemas, que causou dificuldades, ok? Espero que vocês tenham ido bem, confiram aí nos caderninhos de vocês. Thank you very much. See you next class. Have a good day. Bye-bye.